Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Vasco enfrenta Flamengo em clássico em busca de sua primeira vitória em clássicos no ano. As equipes se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Atualmente vizinhos na classificação, Flamengo e Vasco vão definir o confronto no Engenhão. Neste domingo, Flamengo e Vasco entram em campo para disputar a 10ª rodada do Campeonato Carioca de 2022. A bola vai rolar a partir das 16 horas no Estádio Olímpico Newton Santos, o Engenhão. As equipes cariocas lutam para permanecer entre os 4 primeiros colocados da tabela e avançar à fase de mata-mata. Apesar de ter se mantido no topo da classificação por um curto período, no início da temporada o Vasco desceu alguns degraus e se posiciona agora em terceiro lugar na colocação, enquanto evita ser ultrapassado pelo Botafogo. Já o rival rubro-negro consolida seu espaço na vice-liderança, ficando atrás apenas do Fluminense, que está invicto a 10 jogos. Encostados na tabela, os rivais apresentam boa performance ao longo do estadual. O Gigante da Colina possui um aproveitamento de 6 vitórias em 9 rodadas disputadas, com um empate e 2 derrotas. O Flamengo, por sua vez, também soma 6 vitórias pela mesma quantidade de duelos, porém com 2 empates e 1 derrota. O Vasco encara o Flamengo neste domingo dia 6 pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O time de Zé Ricardo busca ganhar seu primeiro clássico no ano, já que veio de derrota nos 2 últimos na fase de grupos do estadual. O Vasco deve ser lançado a campo com Thiago Rodrigues, o Everton, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar na defesa, Zé Gabriel e Juninho como volantes, Bruno Nazário, Nenê e Gabriel Peck como meio-campo e Raniel como centroavante vascaíno. Será o primeiro reencontro de Nenê com o Flamengo, adversário que levou a melhor em sua primeira passagem por São Januário. Em 11 jogos foram 4 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, a primeira apenas no 7º confronto com o Flamengo. Assim como será no domingo, o favoritismo também não acompanhou o Vasco de Nenê nos anos de 2015, 2016 e 2017. Mesmo assim, o Cruz Maltino e o Camisa 10 levaram a melhor diante do rival, o eliminando em 3 oportunidades. Após desconfiança da torcida, Anderson Conceição manda recado aos torcedores do Vasco. Após atuações sem brilho do Vasco, a torcida do clube criou uma desconfiança sobre o elenco e o trabalho de Zé Ricardo. Às vésperas do clássico diante do Flamengo, Anderson Conceição falou com a imprensa. O jogador tem um importante papel de liderança do elenco vascaíno, inclusive usa a faixa de capitão quando o Nenê não está em campo pelo Vasco. Abre aspas, a gente está passando por um processo de reformulação no elenco, mais de 50 a 60% dos jogadores são novos, a gente tem 50 dias de trabalho, não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir jogar bem, ter regularidade e acabar vencendo bem, passando confiança para o torcedor, mas eu acredito muito no trabalho que está sendo feito. Começamos bem a temporada, jogamos 10 jogos, você não tem muito tempo para treinar, isso acaba mexendo muito no time. É normal ter esse início de instabilidade, não conseguir fazer bons jogos, fecha aspas, disse Anderson Conceição, que também falou sobre o clássico diante do Flamengo neste domingo. Segundo ele, uma vitória é bastante importante para o Vasco ajudar a elevar a confiança do elenco. Abre aspas, o resultado num clássico contra o Flamengo eleva sua confiança, dá mais tranquilidade para trabalhar. Nosso time está precisando de uma vitória assim, seria muito importante, fecha aspas, completou Anderson Conceição. O jogador também fez uma revelação pessoal, segundo ele, quer dar essa vitória para o Vasco e também para sua mãe, Dona Nelly, que estará no estádio Newton Santos no domingo. O Vasco é o terceiro colocado do Campeonato Carioca com 19 pontos, um a menos do que o rival Flamengo. Até aqui, o time de São Januário perdeu os 2 clássicos disputados, um para o Botafogo e outro para o Fluminense. Um dos líderes do elenco do Vasco, o zagueiro Anderson Conceição, busca dar a resposta para a torcida vascaína. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião sobre as partidas de Anderson Conceição até o momento nesse início de 2022? Deixa nos comentários a sua avaliação sobre as partidas do zagueiro que veio do Cuiabá para o Vasco para disputar a Série B do ano de 2022.
Em busca de melhorias para o elenco, o Vasco mira novos reforços. Com falta de profundidade numérica e qualitativa no elenco, o departamento de futebol vascaíno busca em torno de 5 reforços para o início da Série B. Diante das últimas exibições da equipe, o departamento de futebol já se prepara e avança por reforços. A insatisfação da torcida, juntamente com a fragilidade da equipe, sem sua contratação mais badalada do ano, Yuri Lara, preocupa o futuro vascaíno para seus maiores desafios no ano. Até aqui, o principal acerto que ainda não vingou e caiu na aceitação da torcida foi do volante Matheus Barbosa, justamente quem compõe o setor mais criticado da temporada, o meio-campo. Tal desilusão com as apresentações do meio-campista e também da ausência de substitutos causa preocupação na torcida vascaína. Sendo assim, o Vasco irá atrás de novas contratações, sendo elas em sua maioria com foco nos estaduais. De acordo com fontes internas do futebol, o clube busca em torno de 5 reforços, sendo 2 ou 3 para titularidade. Portanto, ao observar as maiores carências do grupo, a atenção se volta para a chegada de atletas para o meio-campo e para as pontas. Segundo o canal Atenção Vascaínos, a diretoria vascaína já admite aumentar o teto salarial para reforçar o elenco para o início da Série B. Nos últimos dias, o Vasco estava próximo de contratar o atacante Eric, destaque do Ipiranga do Rio Grande do Sul, mas as negociações esfriaram. O vazamento da notícia gerou uma repercussão negativa entre os torcedores do time de Erechim, pois o atacante é o principal jogador do sistema ofensivo da equipe. Os clubes chegaram a trocar minutas dos contratos para os departamentos jurídicos analisarem, mas com o vazamento da notícia, a diretoria do clube de Erechim voltou atrás. Mas e aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, qual é o número de reforços ideal para que o Vasco consiga iniciar bem a Série B do Campeonato Brasileiro? Deixe nos comentários a sua opinião. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.